Multidão de mortos, capítulo 3, Sangue dos mortos. Ao perceber que não conseguiria passar pela praça principal e pela Rua do Ventura, Breno precisou bolar outra estratégia para escapar antes de ser cercado pelos mortos. Decidiu dar a volta e saiu cautelosamente da casa onde se escondia, deparando-se com um dos mortos que vinha a todo vapor, em sua direção. Com muito sacrifício, conseguiu desferir um golpe letal na lateral de seu crânio. Caminhou e chegou até um beco. Numa travessa, viu a casa de uma tia sua, permeada pelos algozes. Essa era a nova realidade. Todos agora faziam parte da multidão. Correu, mesmo temendo por seu tornozelo. Tinha sido visto e estava sendo perseguido. Foi o mais rápido possível, e ao chegar à esquina da rua, a qual também dava entrada à praça principal, inevitavelmente foi visto por mais zumbis. Exausto e sem chances contra centenas de inimigos, restava-lhe apenas correr. Transitou por um jardim, que antes era belo e atraía a atenção dos visitantes no povoado, mas agora provocava pavor e espanto aos olhos de qualquer um que vivo estivesse. O número era menor ali, já era meio-dia. Mesmo exausto e faminto, não desistiu. Breno estava ciente de que para sanar suas necessidades e responder às suas dúvidas inquietantes, era preciso firmeza. Suas forças só foram suficientes para chegar até a Rua das Flores, onde morava com a família, que ele nem sabia se existia mais. Por sorte, a rua não estava lotada de zumbis, notou que havia uns 4. Mas não seria bom abusar do acaso, pois logo estaria permeada pelos mortos. Nenhum lugar parecia seguro para que pudesse descansar. Resolveu ir andando, mesmo que ofegante. Faltavam apenas alguns metros para chegar até a casa e saber de todo modo, se ainda poderia chamá-la de lar. Repetidamente, nos noticiários da TV, relatava-se acerca de uma doença contagiosa e desconhecida. Nada que a ciência conhecesse e pudesse dar um jeito. Pessoas eram compulsivamente internadas nas grandes cidades. Eram as principais novas do jornalismo mundial. Não se sabia bem como a pandemia havia começado, nem onde surgiu o primeiro doente. Mas a grande suspeita girava em torno da América do Norte, onde alguns cientistas tentavam recriar um cérebro e ativá-lo artificialmente. Circulavam rumores insistentes que desviavam os holofotes para a Ásia, África e uns rumores de guerra e coisas parecidas no Oriente Médio, mas tudo era muito incerto. Breno assistia às notícias, porém não acreditava que isso fosse, um dia, bater na porta de sua casa. Pensara ele, que era algo semelhante ao vírus Ebola, que dizimou muitas vidas no continente africano. Já havia pensado na possibilidade de um possível apocalipse, mas não dera muita ênfase aos fatos reais. Sua família então, dominada pelo descaso e o bruto desconhecimento das coisas, encarava aquilo como algo grave, mas com seus tons de futilidade. Sua casa estava vazia. O carro não estava na garagem. Entrou com medo do que poderia encontrar. Abriu a porta e percebeu que algumas coisas haviam sumido. Não havia sinal de que a residência tivesse sido invadida. Vasculhou toda a casa atrás de sua família, mas não encontrou ninguém. Colchões haviam sido carregados, todos os alimentos. Ele não poderia permanecer ali. Não como desejava. Entrando no seu quarto, debaixo da cama, encontrou uma coberta embolada e jogada no chão. Pegou com medo de encontrar o que não queria. Verificou o que era e acabou se deparando com um facão na bainha, que era seu, alguns pães e uma espécie de espingarda pequena, garrucha, que vislumbrava de vez em quando na garagem de casa. Estamos seguros, cuide-se, meu filho. Dizia um bilhete. Uma pista de que sua família não estava morta, restrita somente às antigas lembranças, e nem perambulando por ali. Agradeceu a Deus. Apesar de tudo, teve essa consideração. Fez uma rápida busca no guarda-roupa e encontrou suas roupas ali. Pegou 3 peças de vestimentas. Uma calça jeans, uma blusa verde e uma cueca cinza. Era o suficiente. Comeu os pães, enquanto refletia sobre o efeito da angústia. Quem estaria vivo a uma hora dessas? Pensou, de certo. Colocou as novas vestimentas e tratou de prender o facão à cintura com um cordão e após colocar uma corda na arma de fogo,
alocou-a sobre suas costas. Seguiu pelas ruas caóticas. Era tarde, mas o esplendor da normalidade já havia sido extinto. A solidão e a repulsa tomavam conta do jovem Breno. Como poderia isso ter acontecido assim? Estava cheio de perguntas, mas as respostas talvez fossem fatais demais para sua pessoa. Passando em frente da igreja na qual congregara, a viu fechada. Algumas marcas de sangue maculavam as paredes de fora. Pessoas tinham morrido. Portão trancado, tanto na frente como nos fundos. A casa da sua avó parecia um bom lugar para a proteção de todos. Alguns miseráveis zumbis enfrentaram-no, num espaço aberto que existia entre o nobre domicílio e outra casa, a do seu tio. Teve de exercer força para exterminá-los. O mundo tornou-se um caos completo, com devastação e morte a cada esquina. Havia uma sede mortal pela sobrevivência. Rodeado de zumbis, estava um jovem franzino, usando óculos, com um facão na mão tentava se defender. Os mortos que investiam contra ele só morriam com a destruição de seu crânio. Suas escassas forças estavam acabando, mas nem por isso esse pesadelo estava perto de terminar. Arrombou o portão. Depois de tantas tentativas, enfim, a trinca havia quebrado. Depois de entrar, teve que manter a porta fechada, pegando a escada e pondo entre ela e a parede. Subiu em direção à estrutura que sustentava a caixa d'água. O portão não suportou o alvoroço dos zumbis, logo foi aberto e a escada, encostada a ele, lançada para longe. Uma dúzia de mortos querendo dilacerá-lo, esticando suas mãos, em tentativas vãs de alcançá-lo. Ele tinha que se esconder, pois se permanecesse ali e fosse visto, logo mais deles viriam cercá-lo, deixando-o sitiado. Breno ficou chocado porque os mortos eram seus conhecidos, familiares à sua consciência turbada. Pessoas que ele via e o viam todos os dias, agora pertenciam a dois polos diferentes de uma mesma guerra pela subsistência. A caixa d'água, na qual se refugiou, estava quase seca. Entrando nela, se escondeu, colocou a tampa sobre si e ficou segurando as armas que tinha nas mãos, para que não caíssem na água, que estava na dimensão de 4 dedos. Breno permanecia vigilante por uma brecha que havia na tampa da caixa. Conseguiu perceber que, pelo barulho ensurdecedor e insuportável, mais zumbis se aproximavam, atraídos pelos que estavam lhe importunando. De súbito, avistou uma mulher de mãos dadas com a filha, correndo pela rua. Pensou em ajudá-las, bancar o herói, mas assombrou-se com o que viu logo em seguida. O inocente jovem pensava que seus maiores inimigos fossem os mortos, que queriam devorá-lo e transmitir-lhe a maldição de pertencer à multidão. Mas descobriu que, na verdade, eram os vivos. Atrás delas, vinha um homem com uma cartucheira, arma de caça, que se aproximava rapidamente. Diante dos seus olhos 2 disparos foram efetuados, os quais causaram a morte da mulher e de sua filha. Atingidas em cheio e deixadas para trás para o deleite dos mortos. Viu tanto a mãe sendo estraçalhada como a filha, pela multidão de zumbis. Seu coração se despedaçou, como se chorasse por dentro ao ver as vidas humanas, tão raras mediante aquela desventura, serem tratadas como lixo. Aquilo não lhe revelava nada, senão a verdadeira essência dos homens. Todos os zumbis por perto foram até os corpos. Logo depois, os mortos dispersaram-se atrás do assassino que tentava fugir até alcançar uma moto. Era um livramento para Breno, no entanto, uma perdição para aquelas vidas no universo de contrários. Enquanto um fugia para tentar a sorte de sobreviver mais algumas horas, outros pagavam com sangue os minutos que deviam à audaz multidão. A fuga do assassino foi bem-sucedida, sua barbárie também. Breno encontrava-se horrorizado com a cena, percebendo que isso não acontecia só pelo fato de estarem todos num suposto fim do mundo, mas que algumas pessoas, munidas pela psicopatia, faziam isso independentemente da normalidade. Permaneceu ali durante mais alguns minutos e decidiu sair. Sem a escada para descer, o que lhe restava era descer pelo muro. Descendo encontrou um dos fenecidos, louco para tragá-lo. De posse do facão e num golpe atroz, perfurou seu crânio ao meio. A casa, que jurava ser o forte de toda a família, também estava vazia.
Olhando em todos os cantos, não havia sinal de ninguém ali. Nem no interior do domicílio. Depois de um tempo, de rodear parte do povoado, Breno estava cercado. Disparou um tiro com a arma que tinha, mas os cartuchos não eram tantos para aquela multidão feroz de zumbis. Seu coração batia forte e ele, como se estivesse nos últimos parágrafos de sua história, temeu. De repente, apareceu uma figura familiar, no meio da rua do campo, com um facão na mão, cabelo grande e desarrumado, lutando também contra os malditos. Breno estava no campo de futebol, um lugar aberto e sem grama, junto ao cemitério, tentando voltar para casa. Tentou ver antes se encontraria algo para sua sobrevivência. Caminhando ao encontro da familiar figura, centrava-se na luta contra os monstruosos vilões. A arma estava fazendo muito barulho. Resolveu então usar o facão, manchando, com esse ofício, seu corpo com o sangue dos mortos. Seu rosto parecia irreconhecível, óculos embaçados pelo sangue, entretanto persistia, tendo cuidado para não permitir um contato direto de seu organismo corporal com tal substância. Pensei que só eu estivesse vivo, declarou Elias, um rapaz alto, pele clara e olhos escuros. Também pensei no pior. Sua família está bem? Perguntou Breno, em meio à peleja que travava para se aproximar e conservar sua vida. Ambos se dirigiam, em fuga, para a residência próxima. Rapaz, todos foram para a roça. Não tenho notícias deles há 4 dias. Você foi para a escola algum dia? Questionou Elias, depois de adentrarem na sua casa e, distantes dos perigos, encontrarem segurança. No portão da frente os mortos acumulavam-se, enfiando seus braços para dentro, querendo agarrá-los. Todos aqueles corpos ambulantes encontravam-se em estado de putrefação. Fui. O colégio foi tomado. Valdenilson e eu quase não conseguimos sair, murmurou Breno, ofegante. E onde está ele? Perguntou Elias. Cara, passamos pela placa e encontramos uma devastação completa. Só havia um cara vivo lá. Respondeu. E você deixou o cara lá para morrer? Você é doido, é? Expressou-se espantado. Não. Ele quis ficar por um tempo. Lá. A mãe dele. Breno fez uma pausa dramática. Eu disse que iria retornar para buscá-lo. Olha as ruas como estão. Ir para a placa numa situação destas é suicídio. Redarguiu Elias, num tom desencorajador. Eu não sei mais o que fazer, cara. Hoje não comi nada. Só bebi água. Declarou. Acabaram os suprimentos? Perguntou Breno. Sim. Respondeu o jovem com desesperança no olhar. Deve ter comido tudo de uma vez também. Ironizou Breno esboçando um riso. Esse portão pode aguentar alguns dias, mas precisamos sair para encontrar armas, principalmente. Retomou o jovem, num tom sério. Conseguiu reabastecer os cartuchos da pequena arma, mas aquilo, certamente, não era um grande poder de fogo. Precisavam de um lugar seguro e com possibilidades de defesa, senão morreriam. Breno sabia que o amanhã era incerto, estava preso a uma equação na qual ele era incógnita, e seus movimentos, as únicas variáveis disponíveis. Enquanto isso, do outro lado daquele pequeno universo de pessoas vivas e reunidas ali, encontrava-se Elias, um jovem dotado de certa força de vontade, porém, repleto de questões que o colocavam em aperto. Elias sempre viverá na gandaia, sem cogitar que um apocalipse pudesse de fato alcançá-lo. Acreditava no fim do mundo, mas jamais que o veria com os próprios olhos. Eles dois eram conhecidos de infância, o que logo os uniu à vista. Ambos estavam juntos numa guerra contra milhares, sendo ao mesmo tempo exército e arma.